A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. A mulher do fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, versículo 43 a 48. A Bíblia vai nos falar a respeito da mulher hemorrágica ou a mulher do fluxo de sangue. Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Jairo, um dos principais da sinagoga, uma liderança no meio religioso. Porém, a sua filha estava moribunda, à beira da morte. E Jairo não quis nem saber. Queria cura para sua filha e procurou a Jesus. Nestas horas, meus irmãos, em casos de vida ou morte, quando envolve ente querido, nós não queremos saber de nada. E Jairo não olhou para sua posição de destaque, não olhou para sua posição de principal das sinagogas. Ele simplesmente se prostrou aos pés de Jesus. Ele se humilhou e pediu, implorou para que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha. E Jesus partiu, casa de Jairo. E no caminho, com ele também estava uma grande multidão, e a multidão o comprimia. E então a mulher do fluxo de sangue se aproximou e tocou em Jesus na orla das suas vestes. Aquela mulher há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Eram 12 anos, e tudo que ela possuía, ela já havia gastado com médicos. Ela já havia gastado tudo que tinha, agora estava mais pobre e nada adiantou. O seu estado era de mal a pior, ela só piorava. Agora ela estava pobre, doente, solitária. Naquele tempo, no tempo antigo, mulheres que estavam no seu período de suas regras eram consideradas imundas e não podia estar no convívio social. Quem tocasse nela também seria considerado imundo. Então, subentende-se que aquela mulher era uma mulher solitária. Não podia ter um companheiro, porque se o companheiro trocasse nela, também era considerado imundo. Era um tempo difícil para as mulheres, e ela já havia perdido tudo que tinha. Jesus era a sua última esperança. Não havia mais esperança de cura para ela. Já haviam 12 anos que ela padecia daquela enfermidade, mas ela creu que Jesus a curaria. Ela não tinha mais nada. Ela não tinha os seus bens. Tudo que ela possuía, ela havia gastado com os médicos. E sempre indo de mal a pior. Ela não tinha convívio social. Ela não tinha muitos amigos, porque ninguém poderia se aproximar dela. Ela não tinha nada. Mas ela tinha algo que muitos não têm. Ela tinha fé, ela tinha esperança. E ela confiou que Jesus a curaria do seu fluxo de sangue, daquela enfermidade. Há 12 anos ela padecia. E a filha de Jairo também, moribunda, com a idade de 12 anos, estava à beira da morte. Quando aquela menina nasceu, a enfermidade da mulher do fluxo de sangue havia começado. E agora, depois de 12 anos, estava ela ali, enferma, empobrecida, solitária e doente. Com a sua fé, com a sua esperança. Ela perdeu tudo, só não perdeu a fé. Um homem e uma mulher pode perder tudo da vida, mas não pode perder a sua conexão com o céu. Não pode perder a sua fé. E ela tinha fé. Ela não perdeu a sua conexão com Jesus. Ela creu que se tocasse na orla do vestido de Jesus seria curado. Então ela, correndo risco de vida, poderia ser apedrejada se fosse pega naquele lugar. Jesus era um homem santo. Jesus era considerado profeta. Então ela de forma alguma poderia tocar em Jesus. A mulher do fluxo de sangue, considerada imunda, com a sua hemorragia, ela veio por detrás, se escondendo da multidão, correndo risco de vida, e tocou na orla do vestido de Jesus.
não poderia ser outra coisa. O Senhor da vida, o Senhor da vida sendo tocado por uma pessoa considerada imunda, não poderia acontecer outra coisa. Sim, ela foi curada instantaneamente quando tocou em Jesus, aleluia. Então Jesus percebeu que de si havia saído virtude. Então Jesus começa a olhar ao redor e começa a perguntar aos seus discípulos: quem é que me tocou? Olha, quando ela tocou em Jesus, Jesus percebeu, Jesus sentiu que de si havia saído virtude, de si havia saído poder, unção para curar a mulher do fluxo de sangue. Ele começa então a perguntar: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, olha aí, Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e tu me perguntas, Senhor, o Senhor nos pergunta quem é que te tocou? Remante ao Idecai. Alguém havia tocado diferente, aleluia. De si havia saído virtude. Jesus percebeu, a multidão tocava, a multidão o oprimia, mas alguém tocou diferente. Olha só, Deus vos convida nesta hora para tocar em Jesus. Olha, é pela fé mesmo. Talvez você perdeu muitas coisas como aquela mulher. Não tinha saúde, não tinha bens materiais, não tinha uma companhia, sua vida sentimental estava destruída, havia perdido tudo que tinha, mas ela tinha fé, ela tinha esperança, e usando a sua fé, na sua esperança, ela tocou em Jesus, foi curada do fluxo de sangue, foi curada instantaneamente. Então Jesus diz para ela: mulher, vai, a tua fé te salvou. Quando ela percebeu que havia sido descoberta, ela ficou tremendo, ela temeu, ela ficou com medo, e ela estava tremendo, quer dizer, ela estava com muito medo de ser descoberta, mas ela foi descoberta, e então ela se apresentou, ela se revelou a Jesus. Agora ela podia se apresentar, a multidão não ia mais apedrejá-la, porque ela estava curada, não havia mais motivo para acusação. Olha aí o que Jesus faz na tua vida: Ele tira toda lágrima, Ele tira toda dor, Ele enxuga tua lágrima, e Ele tira toda acusação do pecado. Se o pecado te condena, se o pecado te escraviza, Jesus me trouxe aqui para te dizer: foi até agora, foi até aqui, porque Jesus chegou para mudar essa história, Jesus chegou para mudar essa circunstância. Ela se apresentou e contou toda a verdade: foi eu que te toquei, Jesus. Olha, ela podia até dizer para ele: Senhor, agora eu estou curada. Ela havia sido curada instantaneamente. Ela poderia dizer: Senhor, agora eu não tenho mais nada, ninguém vai poder me apedrejar, ninguém vai mais precisar tirar a minha vida, agora eu sou curada, a minha vida é transformada, vou poder voltar para o convívio social, vou poder voltar para a minha família, para os meus amigos, vou poder voltar para a minha cidade. Aramante ao Idecai. As pessoas consideradas imundas não poderiam viver dentro das cidades, tinha que ficar fora dos portões, das limitações da cidade, e ela então agora poderia voltar para o convívio social. A mulher do fluxo de sangue e o seu retorno, aleluia. Então Jesus diz para ela: vai, filha, a tua fé te salvou. Mas quando ele ainda falava, olha, quando ele ainda falava, alguém chegou e falou: ei, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha acaba de morrer. Arabaxarabacandarábia. Jesus, onde ele passava, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, a multidão queria estar perto dele, queria estar tocando nele. Aleluia. Jesus falou para Jairo: olha, homem, crê somente. Oh, aleluia. Olha o que Jesus diz para você nesta hora: crê somente. E aí, você tem acreditado? Você acredita que Jesus, Ele é poderoso para mudar a tua história? Você acredita que Jesus tem poder para ressuscitar os teus planos, sonhos, projetos, aquilo que alguém falou para você? Olha, que não tem mais jeito, não precisa mais importunar o mestre. Falaram isso para Jairo, mas Jairo ficou tão abatido, ele amava tanto aquela menina, que ele foi atrás de Jesus, ele se humilhou, ele se prostrou, ele não quis nem saber se ele era uma liderança no
meio religioso. Simplesmente ele se prostrou aos pés de Jesus. Jesus olha para ele e diz: Jairo, meu filho, crê somente. Arabacandarábia. Oh, aleluia! Jesus, então, quando chega ali na casa de Jairo, todos estavam ali chorando, pranteando a morte da filha de Jairo. Jesus então diz assim: olha, a menina não está morta, ela apenas dorme. E começaram a rir de Jesus. Talvez a tua expectativa, talvez alguém tenha rido da sua fé, né? E falou: essa daí acredita tanto, crê tanto nesse Jesus, o que adianta tanta fé? Talvez alguém tenha rido de você. Riram de Jesus até a filha de Jairo ressuscitar. Jesus disse para ela: menina, levanta-te. E a menina se levantou e caminhava, pois já tinha 12 anos. Toda a honra, toda a glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. É assim que Deus faz. Se você acredita, recebe. Se você crê, recebe. Porque Deus está fazendo milagre na vida de pessoas que dão crédito à palavra do Senhor. Na vida de pessoas que acreditam. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.